O Lucas me passou a série de mensagens que vocês estão estudando, ressignificando as festas para o nosso contexto, e o Lucas me passou a festa das primícias. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos, nós vamos ler Êxodo 34, 22, e nós vamos ler João 4, 35. Êxodo 34, 22, depois nós vamos ler João 4, 35, aí você volta para Êxodo, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre a festa da colheita ou a festa das primícias. Aí fica a cargo aí da sua versão sobre o nome da festa. Êxodo 34, 22 diz assim: celebre a festa da colheita com os primeiros frutos da colheita do trigo. Celebre também a festa da última colheita no final da safra. Agora vai lá em João, capítulo 4, verso 35. João 4, 35. Vamos fazer esse link extremamente importante, porque esse é o grande propósito da série. E nós vamos ver o que Jesus está falando ali para os seus discípulos no contexto da história da mulher samaritana. 4,35 diz assim: Jesus, vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Vamos orar? Pai, que o Espírito Santo possa me usar grandemente. Eu confio no poder do Espírito Santo. Que Deus possa nos instruir, que possamos sair daqui abençoados com tudo aquilo que a Tua palavra há de dizer. Em nome de Jesus. Amém. Ressignificando as festas de Israel para o nosso contexto. Quando nós falamos em festas, quando nós falamos em comemorações, nós estamos falando de comemorações que representam uma nação. E quando nós falamos de comemorações que representam uma nação, nós estamos falando de obras e mundos portadores de significado. As festas, as comemorações, elas são portadoras de um significado. Nós estamos, por exemplo, vivendo um momento especial, que é a Copa do Mundo. E para nós, como nação, a Copa do Mundo, ela representa muito mais do que um jogo de futebol. A Copa do Mundo, o esporte, o futebol, está atrelado à nossa sociedade. O futebol está atrelado ao nosso DNA. O futebol está atrelado a perspectivas que vão além de nós ganharmos uma Copa do Mundo ou não. O carnaval, nós cristãos, nós não gostamos, mas o carnaval também representa uma identidade. É que nós, muitas vezes, nós focamos no carnaval de Rio e São Paulo, mas o carnaval tem uma identidade, representa o nosso país, representa perspectivas que vai muito além da festividade de sambar ou de fazer batuque. Certas comemorações, elas representam a identidade de uma nação, elas representam a visão de mundo. Por isso que é muito importante nós enxergarmos qualquer festa como uma expressão cultural de uma nação. E quando eu falo expressão cultural, eu estou falando do quê? De um fruto de uma ação voluntária de seres humanos que concretiza os interesses e os anseios de uma sociedade e que atua em contextos históricos específicos e que tem significado. Então, a proposta dessa série, tenho a certeza que o Lucas já explicou e pregou, tem um propósito específico, porque as festas de Israel têm um significado, têm uma proposta. Nós vamos observar que a festa da colheita tem um significado, tem uma identidade, tem uma essência muito profunda. E quando eu falo que as festas, elas representam ou elas são uma expressão cultural, nós precisamos definir primeiro o que é cultura. Culturas são histórias que contamos, que expressam significado acerca do mundo. Então, quando eu falo de uma cultura, eu estou falando de histórias que eu conto. Histórias que expressam a identidade de um povo, a identidade de uma nação. Por isso que as festas de Israel,
que foram instituídas há 1.200 anos antes da vinda de Cristo são, na verdade, histórias que expressam significado acerca do mundo do povo de Israel, do mundo hebreu. Todas as festas, e são 7 festas que estão dentro do calendário judaico, ela tem uma expressão. E nós vamos observar que todas as festas, o objetivo final, elas se remetem, o significado está totalmente condicionado a Jesus. Porque toda festa, além de estruturar o calendário de Israel, ela tem um pano de fundo para a vida e o ministério de Jesus. Porque tudo termina em Jesus. Todas as festas, toda a Bíblia, ela termina em Jesus. Porque a história da Bíblia é a história de Jesus. E sendo a história de Jesus, Jesus é o personagem principal. E cada elemento das festas, cada proposta, cada significado, ela serve do quê? De um pano de fundo para olhar para o Messias prometido e redentivo. Por isso que quando eu falo que Jesus é o personagem principal e a história da Bíblia é sobre Jesus, e quando eu falo sobre esse Messias redentivo para o povo de Israel, eu preciso falar do Evangelho. Porque o Evangelho é a história definitiva que mostra a vitória nascendo da derrota, a força emergindo da fraqueza, a vida emergindo da morte e a salvação brotando do abandono. Isso é o Evangelho. E se eu estou falando do Evangelho, e se eu falo que o Evangelho é a história definitiva que mostra a salvação nascendo a vitória nascendo da derrota, a força emergindo da fraqueza, a vida emergindo da morte e a salvação brotando do abandono, eu estou falando exatamente da história de Israel no Egito. Porque o que é a história de Israel no Egito? Se não a vitória nascendo da derrota, 10 pragas para que o povo pudesse ser liberto. Eu estou falando da força emergindo da fraqueza. Um povo que era 2, 3 vezes maior do que o povo de Egito, mas eles não acreditavam que tinham força para sair do Egito. Eles acreditavam que não seriam capazes de superar a escravidão ali do Egito. A primeira grande festa nasce dali. Nasce daquela proposta do povo do Egito ali, oprimindo o povo de Israel, e Deus manda um libertador, e eles ali não acreditam que serão capazes, até que depois da 10ª praga, Deus mostra o seu poder, e Israel sai do Egito. Ou seja, Deus usou o Egito como uma incubadora, para que o povo recém-nascido pudesse se tornar uma grande nação. E tudo nasce na Páscoa, que é a primeira grande festa. E aí, para que eu possa falar da festa da colheita, eu preciso falar da festa da Páscoa. Porque eu não sei se já foi pregado, mas existem 7 festas no calendário de Israel. 3 acontecem na primavera e 3 acontecem no outono. E uma das festas acontece entre a transição da primavera para o outono. E aí você tem a trinca, Páscoa, Pães Asmos, Colheita, que é a festa da primavera. E aí você tem a festa do tabernáculo, você tem a festa do jubileu e a festa do Yom Kippur, que é a festa do outono. Então eu vou falar muito dessa trinca, Páscoa, Pães Asmos, Colheita. Porque a festa da colheita, que é a festa que nós vamos trabalhar nessa manhã, ela tem relação direta com a Páscoa. Porque foi através da Páscoa que a nova vida, ela foi definida pela redenção. Porque antes da Páscoa, colher para o agricultor era apenas um objetivo normal. A festa da colheita antes da Páscoa não tinha nenhuma finalidade. Era apenas um processo simples de um agricultor no Oriente Médio. Mas quando Deus liberta o povo do Egito, quando o povo do Egito sai liberto através da 10ª praga e a Páscoa é instituída, a festa da colheita, o objetivo de colher se torna um propósito muito maior, porque nós vamos observar que a festa da colheita,
ela começava no 16º dia. Por quê? Porque Deus instituiu, e nós lemos aqui em Êxodo capítulo 34, verso 22, que ali é Deus instituindo ou instruindo Moisés no Monte Sinai sobre todos os objetivos e toda a proposta que ele tinha para Israel. Então Deus ali instrui Moisés com o propósito da Páscoa. E nós aprendemos que a Páscoa, ela começa, com certeza vocês já devem ter visto, mas a Páscoa começa no 10º dia, termina no 14º dia. No 15º dia do mês de Nissan, você tem a festa dos pães asmos, que é a festa do pão sem fermento, aonde você não teria que ter fermento nenhum em casa. A história diz que no contexto judaico, as mães pegavam fermento e faziam uma competição em família, colocavam fermento em vários cantos das casas para que os filhos pudessem achar os fermentos e pudessem brincar, literalmente entender o propósito ali da festa dos pães asmos. No final do 15º dia, para o início do 16º dia, começa a festa das colheitas. E aí, nós aprendemos que Cristo foi oferecido como Cordeiro Pascual na Páscoa. Cristo foi crucificado na Páscoa. No 15º dia, Cristo foi sepultado na véspera da festa dos pães asmos. Cristo morreu. E no 16º dia, a festa da colheita, ela tem esse significado da ressurreição de Jesus. Então Deus planejou a crucificação e a morte e a ressurreição de acordo com o calendário comemorativo de Israel. Por isso que as festas de Israel não são apenas festas comuns, tem todo um significado. E o objetivo dessa série é entender que aquilo que Deus trabalhou com Israel tem tudo a ver com as nossas vidas e tem tudo a ver com as nossas histórias. Que a festa das primícias, que é a festa que eu vou trabalhar com mais propriedade nessa manhã, ela tem um objetivo, ela tem um propósito muito maior do que apenas um agricultor do Oriente Médio colher ali os seus frutos. Se a Páscoa significa a crucificação, se a festa dos pães asmos significa o sepultamento, a festa das primícias representa a ressurreição de Jesus. Por isso que o grande objetivo e a grande pergunta de $1 milhão é: o que essas festas têm a ver com a minha vida? É o povo judeu que comemora, não sou eu. Essa é a grande pergunta. E aí, o grande objetivo é nós trazermos um ressignificado das festas judaicas para o nosso contexto. O que nós precisamos fazer é contextualizar, é mostrar que aquele processo pedagógico das festas judaicas é um processo pedagógico para as nossas vidas e para as nossas histórias. Então, o grande objetivo nosso é ter a capacidade de responder de um modo relevante ao Evangelho dentro do nosso cenário. E eu quero provar para vocês que a festa das primícias tem tudo a ver com a sua vida, tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com a minha história, tem tudo a ver com o seu momento de vida, tem tudo a ver com aquilo que Deus tem feito na sua vida, tem tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. E aí eu quero mostrar que a festa das primícias tem 3 lições muito importantes. A festa das primícias ou da colheita, ela representa 3 aspectos extremamente importantes. Vamos lá em Êxodo 34, 22 novamente? Nós vamos focar em Êxodo 34, 22 novamente, e depois nós vamos entender o que esse texto tem a ver com Jesus, lá em João 4, 35. Êxodo 34, 22 diz assim: celebre a festa da colheita com os primeiros frutos da colheita do trigo. Celebre também a festa da última colheita no final da safra. A primeira grande lição que nós aprendemos com a festa das primícias ou da colheita é que a festa da colheita, ela representa o início de um novo ciclo. Porque eu não defini ainda o que significa a festa das colheitas e o que tem a ver, mas de propósito eu não defini. Por quê? Porque a festa das primícias tem a ver com o aspecto do quê? Da colheita do agricultor do Oriente Médio. Quando as chuvas da primavera regavam os campos e o sol do Mediterrâneo aquecia as plantações, existia um mar verde de colheita.
E aí, o agricultor israelita, lá no Oriente Médio, ele ceifava o primeiro feixe de trigo. E ele pegava o primeiro feixe de trigo e entregava para o sacerdote. O sacerdote pegava esse primeiro feixe de trigo, oferecia a Deus como gratidão e bondade de Deus por tudo aquilo que Deus fazia. Então, a festa da colheita tem tudo a ver com o quê? Com a plantação, com aquilo que os agricultores plantavam e colhiam. E aí, a festa da colheita representa o início de um novo ciclo. Por quê? Porque quem aqui já plantou, ou quem aqui nasceu na roça? Você tem noção exata? É muito rápido plantar e colher? Não é, não é? Você tem que pegar, você tem que arar a terra, você vai trabalhar no sol, no frio, de madrugada, aí você vai ver a plantação crescer, aí você vai ver ali os insetos, os animais, você vai montar toda a base. É um processo difícil, é um processo trabalhoso, é um processo complexo. Por quê? Porque uma plantação não vai crescer da noite para o dia. Então, você imagine lá na primavera, depois do inverno, aonde o agricultor ali do Oriente Médio vai arar a terra, vai plantar, vai ver aquela semente crescer, vai ver todo aquele processo natural desenvolver. Aí ele pega o primeiro feixe de trigo, entrega para o sacerdote para agradecer a Deus por aquilo que Deus fez. E esse ciclo, ele envolvia uma renovação e gratidão, porque as festas tinham todo um processo pedagógico e didático na vida de Israel. E aí, meus irmãos, quando eu olho para essa representatividade de um início de um novo ciclo, eu imagino o quanto Deus é bondoso com as nossas vidas. Para pensar. Nós estamos terminando um ciclo de 22. Foi um ano fácil? Não foi. Mas foi um ano onde você plantou, aonde você desenvolveu a sua história, aonde você desenvolveu perspectivas, tomou decisões, aonde você foi exposto ao sol, aonde você foi exposto ao calor, aonde você teve muito trabalho para arar a terra da sua vida, aonde você teve dificuldades, você teve inimigos, aonde você teve batalhas, e nós estamos encerrando um ciclo. E aí, esse ciclo que está se encerrando, você vai plantar aquilo que você colheu para se iniciar um novo ciclo. E esse propósito de ciclos sendo reiniciados a todo momento, essa é a proposta de Deus para mostrar a importância da festa das primícias, porque o agricultor, ele pega toda a sua plantação que ele plantou e ele vai e ele usa aquela plantação para vender ou para sustentar a família. Eu não sei aqui quantas mulheres são mães, mas eu fico imaginando o quanto deve ser difícil para 9 meses carregar uma criança, não é? É um processo difícil, é um processo ardoroso, onde você tem ali uma outra vida e ali o seu alimento vai para ela ou para ele. Então você pode ter dificuldade na sua gravidez, mas depois, quando você está lá no seu parto, você vê aquele bebê chorando, você pensa, valeu a pena. Você sabia que toda mulher, num processo de parto, ela libera uma substância chamada ocitocina, que é a substância do prazer e do amor? Então, eu não sei aqui quantas mulheres teve um parto normal, mas a ciência ensina que quando a mulher lá está morrendo de dor, com muita dor num parto normal, e quando ela vê aquela criança, parece que a dor some, não é assim? Você ouve o choro, aquela dor insuportável de 12 horas some. Por quê? Porque naquele momento que a criança sai da sua barriga, ali você libera a ocitocina. É a substância do amor, é a substância do prazer. Por exemplo, a ocitocina é uma substância quando os bebês começam a amamentar, para que ele possa ter força na amamentação, ele libera a ocitocina, para que ele possa mamar e ali ele possa ser alimentado. E aí, quando eu penso na gravidez de uma mulher, eu fico pensando nesse ciclo da dificuldade, das batalhas, da luta, dessa dificuldade.
As festas tinham realmente uma essência pedagógica, não eram apenas celebrações. E aí na Páscoa é muito interessante que na refeição da Páscoa, as famílias bebiam 4 taças de vinho. 4 taças. Elas bebiam a taça da bênção, a taça da ira, a taça da redenção e do reino. E eu gosto muito da 4ª taça, porque quando eles tomavam a última taça, que é a taça do reino, as famílias terminavam ali a refeição com um cântico sobre o futuro. E o cântico começava assim: todas as tuas obras te louvarão, Yahvé, nosso Deus. E as famílias concluíam: de geração em geração tu és Deus, nós não temos outro rei, redentor ou salvador, além de ti. Isso é gratidão. Isso é a perspectiva de um momento difícil, de momentos complexos, de um trabalho árduo, exposto às batalhas da vida. E quando nós olhamos para a festa das primícias, nós somos capazes de olhar as nossas vidas, as nossas histórias, as dificuldades que você enfrentou para chegar até aqui, as dificuldades que você enfrentou e as dificuldades que você vai enfrentar. Nós só somos capazes de enxergar o final dos nossos ciclos se nós esperarmos por ele. Eu gosto muito daquela história daquele jovenzinho que estava lendo a história da Marvel, né? Estava no meio da história em quadrinhos. Ele está lá vendo o Homem de Ferro apanhando, sofrendo, etc e tal. E a mãe fala assim: Pedrinho, você tem 30 segundos para desligar a luz e fechar esse gibi, porque amanhã você tem que ir para a escola. Aí o Pedrinho pensa assim: meu Deus, e agora? Eu tenho 30 segundos, eu estou no meio do quadrinho, eu não vou saber, o Homem de Ferro está perdendo, está apanhando aqui na batalha. Aí ele teve uma ideia naqueles segundos. Ele foi lá na última página do quadrinho, aí ele viu que o Homem de Ferro estava ganhando, estava perdendo ainda, mas no último quadrinho ele venceu a batalha. Aí ele fecha o quadrinho e diz assim: ufa, ele venceu. Nós só somos capazes de olhar esses ciclos de vitórias ou de renovação das nossas vidas quando nós chegarmos ao final. Um agricultor só era capaz de colher e entregar o seu primeiro feixe de trigo para o sacerdote se ele esperasse todo o ciclo terminar, para que ele pudesse entregar aquele feixe e pudesse dizer: trabalhei com muito afinco e consegui colher. Trabalhei com muita dor, mas consegui chegar no meu objetivo. A festa das primícias também, ela representa a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Porque Deus estruturou a festa de Israel com práticas comunitárias, que atendia a ricos, pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros. Deus estruturou a festa das primícias e a agricultura de Israel de uma maneira muito inteligente. Então, todo proprietário de terra, ele tinha obrigação no seu hectare de deixar uma parte livre. Ele não poderia maximizar os seus lucros. Ele não poderia maximizar toda a sua produção, porque Deus orientou lá em Levítico que todo proprietário de terra deixaria uma parte do hectare para que os seus trabalhadores, os mais pobres, os órfãos, as viúvas e os imigrantes, eles pudessem respingar os alimentos obtidos naquele hectare. Ou seja, Deus instruiu que os mais pobres, os mais necessitados, poderiam usar uma parte do hectare para benefício próprio. Mesmo eu sendo empregado, uma parte do hectare eu poderia usar para a minha autossustentação. E esse processo é chamado de respinga. E por que Deus permitiu isso? Porque você tinha um grupo muito pobre, imigrantes, órfãos, viúvas. E aí, quando eu olho para a agricultura e quando eu olho para a festa das primícias, eu sou capaz de enxergar como Deus sempre foi altamente pedagógico com as suas ações em Israel. E aí, nós aprendemos que esse processo pedagógico de Deus tinha um único propósito: formar o caráter do povo. Então, quando Deus falava assim para o proprietário: você não vai usar todos os hectares da sua terra, mas você vai deixar uma parte de terra para os mais pobres. Não que Deus era a favor do MST da época, né, do sem terra. Então, quer dizer que eu poderia invadir as terras dos proprietários? Não. Não é também desse jeito. Mas Deus tinha tanta misericórdia com os mais pobres,
com as viúvas e com os órfãos, que você, como empregado, você poderia usar uma parte para você obter o alimento para sua família. E aí eu consigo enxergar na agricultura e na festa das primícias a misericórdia de Deus sobre a vida do povo de Israel. Porque, por exemplo, a cada 7 anos, a lei exigia que todas as dívidas fossem canceladas. Olha que legal, pensou se as nossas dívidas fossem canceladas a cada 7 anos? Tinha um candidato aí que estava pensando, né? Se fosse presidente, ele faria isso. Olha que interessante. Mas a cada 7 anos, as dívidas eram canceladas. Por quê? Para que as famílias pudessem recomeçar. A cada 50 anos, no ano do jubileu, as terras voltavam para suas cotas originais. O que é isso? Se eu tinha um pedaço de terra, mas por algum motivo eu não administrei de uma maneira correta, eu perdi aquelas terras, eu tive que vender, ou por problemas financeiros eu passei dificuldade, a lei dava a cada 50 anos a oportunidade das famílias terem as suas terras de volta. Por quê? Qual era o objetivo de Deus? Aquelas famílias que, mesmo endividadas, com muitos problemas, elas poderiam recomeçar suas vidas. E aí, quando eu olho para essa variável na lei de Israel, quando eu olho para essa perspectiva, eu consigo enxergar a misericórdia de Deus sobre nós. Porque Deus não é misericordioso com nós, irmãos. Deus não tem cuidado de nós. Olha para a sua vida, olha para as dificuldades que nós enfrentamos e nós estamos aqui. Olha para as batalhas enfrentadas que eu e você temos diariamente. Olha para 2 anos atrás, 600 mil pessoas se foram por causa da Covid e Deus foi misericordioso com você, comigo. Olha quantas batalhas que nós enfrentamos diariamente e nós estamos aqui. Deus é altamente misericordioso com nós. Deus não esqueceu de você. Deus olha para você. Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem te sustentado. Por isso que o Evangelho não é apenas o modo como somos salvos, mas o Evangelho é a solução constante para todos os problemas da vida e é o caminho para nós avançarmos em todas as etapas da vida cristã. Então, quando a gente olha as Escrituras, nós somos capazes de enxergar um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, mas um Deus de misericórdia, um Deus de amor, mas um Deus que realmente nos provê, cuida dos mínimos detalhes em nossas vidas e nas nossas histórias. Então a festa da primícia também tinha essa proposta pedagógica de mostrar a complacência e a misericórdia de Deus pelos mais necessitados, por aqueles que realmente necessitavam. E eu termino a minha mensagem com a última representação da festa das primícias. A festa das primícias representava a esperança. Como eu disse, existem 7 festas de extrema importância no calendário judaico. 3 acontecem na primavera, 3 no outono e a festa do Pentecostes entre as 3 do outono, ou as 3 da primavera e as 3 do outono. A festa da primícia, ela é a última festa da primavera, dessa trinca. Páscoa, pães asmos, primícias. A Páscoa, ela era o alicerce, porque Israel precisava aprender que a sua própria existência se baseava na graça. Isso é a Páscoa. A Páscoa não é coelhinho da Páscoa, a Páscoa não é chocolate. A Páscoa tem um cunho redentivo. Ela está olhando para Jesus, ela está olhando para o Cordeiro sem mácula. Ela está olhando para o Cordeiro que no 10º dia ele era imolado, para que no 14º terminasse todo esse processo. A festa dos pães asmos ensinava que o povo libertado era um povo santo, livre da idolatria e do pecado. Então, quando vocês forem falar da festa dos pães asmos, você vai ver que a festa dos pães asmos tem um único significado: tirar todo o pecado, tirar todo o fermento que leveda toda a massa. Esse era o objetivo, era um povo santo, porque Deus é santo. E a festa das primícias, ela era a evidência da colheita de um novo mundo que ele estava concretizando. As primícias, aquele processo de você colher depois de um ciclo, olhava para o futuro, porque depois que você colhia, você ia plantar novamente. Então a festa das primícias, ela mostrava a perspectiva de um novo mundo. A festa das primícias, ela representa a ressurreição de Jesus. E ressurreição tem a ver com a esperança.
Por isso que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Jesus Cristo nos domínios celestiais. Nós já temos tudo o que nós precisamos. Tudo aquilo que eu e você precisamos, nós já temos em Jesus, porque Jesus inaugurou o reino vindouro no presente. Então o futuro já existe no presente. Por isso que Paulo nos ensina que as virtudes espirituais, fé, esperança e amor, são as virtudes que vão se comunicar no futuro, mas que são virtudes que nós podemos exercer no presente. Existe uma língua que vai ser falada na eternidade, que eu e você já podemos falar hoje, que é fé, esperança e amor. São os 9 frutos do Espírito. Jesus inaugura o reino vindouro no presente. Esse mundo é igual ao Titanic, vai afundar. Então Jesus inaugura o futuro no presente. E nós temos uma língua a ser falada, que é a língua dos céus. É a língua que realmente vai ser a língua fluente lá na eternidade. E tem a ver com a ressurreição. Porque o verdadeiro objetivo da redenção e da salvação é levarmos finalmente para aquele ponto aonde estaremos e contemplaremos a glória de Deus. Então a festa da primícia representa a esperança, porque a maioria dos judeus acreditava numa ressurreição final, mas eles não acreditavam na perspectiva que Jesus desenvolveu. Porque com a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus redefiniu alguns conceitos comuns na época. Jesus mudou a perspectiva de ressurreição. A ressurreição de Cristo foi a primícia da ressurreição de um corpo. Esse é o grande significado da festa das primícias. Porque quando eu falo de ressurreição, ressurreição tem um sentido de uma nova vida corpórea depois da vida após a morte. Não é que você vai ressuscitar depois que você morrer. A ressurreição bíblica, ela significa muito mais. É uma nova vida depois da vida, após a morte. Não é ressurgir depois da morte. Nós vamos ter uma nova vida antes de nós ressuscitarmos, para que aí sim nós tenhamos a ressurreição. O poder da ressurreição como primícia opera de maneira semelhante na cruz. Ele devorou o pecado ao ressuscitar e conquistou a morte. Porque a ressurreição é o ponto central sobre o qual a história do mundo se articula. Eu não sei qual é a sua perspectiva da ressurreição, mas eu sei que a nossa esperança, ela está condicionada na eternidade. Não é nem no futuro. Nós não olhamos para o futuro, nós olhamos para a eternidade. Porque o futuro é desconhecido, a eternidade não. Porque a eternidade é o nosso lugar. Nós somos cidadãos dos céus e cidadãos do reino. É lá na eternidade. É lá na eternidade que nós vamos viver. Por isso que tudo que nós fazemos, tudo que nós construímos no presente, vai refletir na eternidade. Aquilo que nós desenvolvemos, aquilo que somos, vai refletir na eternidade. Por isso que eu termino falando sobre Jesus. Como que Jesus cumpre o tema bíblico e resolve o principal problema? Qual é esse contexto contemporâneo de João 4,35 com o Êxodo 34,22? Nós precisamos entender que eu sou tão mal, que Jesus precisou morrer por mim. Mas eu fui tão amado, que ele se dispôs a morrer por mim. Porque no Getsemane, Jesus viu que se obedecesse a Deus plenamente, ele seria absolutamente destruído no inferno. Por mais que o mal investiu furiosamente contra Jesus, o próprio mal acabou se autodestruindo. Porque a morte de Jesus sobre os nossos pecados significa que um dia Deus poderá destruir e julgar todo o mal e o sofrimento sem nos destruir. Esse é o nosso Jesus. É isso que as Escrituras nos traz. É isso que significa a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias. É isso que representa todo aquele aspecto redentivo. É isso que Jesus quer que nós tenhamos no nosso coração. Por isso, como que eu e você devemos viver agora? Pela fé em Jesus. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e entender
que todos os ciclos que nós enfrentamos são ciclos que Deus quer nos ensinar. O seu sofrimento e o meu sofrimento não são apenas sofrimentos aonde Deus esqueceu de você. Não, Deus não esqueceu de você. Tudo que você tem passado tem um grande objetivo: te moldar, formar o seu caráter, te instruir. E muitas vezes o sofrimento ou esse ciclo tão difícil, você exposto ao sol, exposto aos animais, você plantando e não vendo ali o fruto, é um processo pedagógico na sua vida. Eu termino com uma história real de um menino com leucemia, 5 anos de idade. O sonho dele era ser bombeiro. A história diz que ele estava morrendo, estava já num câncer terminal. E o sonho dele era ser bombeiro e a mãe dele ficou desesperada. Falou assim, meu Deus, meu filho está morrendo, eu não posso fazer nada. E aí ela teve uma ideia. Tinha um quartel do Corpo de Bombeiro a 2 quadras do hospital. Ela foi no quartel do bombeiro e falou assim, lá pro capitão, capitão, meu filho está morrendo de leucemia. Eu não sei mais o que fazer. Você pode me ajudar? O capitão olhou para ela e falou assim, eu posso te ajudar. Fala para o seu filho que nós vamos no hospital fazer um ritual que ele vai se tornar o primeiro bombeiro mirim da corporação. História real, não estou inventando. E aí o corpo de bombeiro vai com seus 16 soldados. Vai no hospital, ele ainda muito fraco, e aí ele leva lá os seus 16 soldados e faz um ritual de iniciação do corpo de bombeiro e diz assim, Joãozinho, no seu nome dele, Joãozinho, agora você vai se tornar o primeiro bombeiro mirim da corporação. E aí o capitão entrega para ele aquela roupa amarela, o chapéu, Pedrinho muito fraco ainda. E aí o bombeiro, o capitão e os soldados faz todo aquele processo ali de iniciação no corpo de bombeiro. Sem mentira nenhuma. Depois daquele processo, aquele menino sobreviveu mais 3 meses de vida. Estava morrendo só com aquele processo. Ele sobreviveu mais 3 meses. Passa-se 3 meses. O menino volta a ter problemas novamente, a mãe desesperada. Para onde a mãe vai? No corpo de bombeiro. Fala assim, capitão, meu filho de novo está morrendo, eu não sei mais o que fazer, eu preciso da sua ajuda. O capitão falou, eu vou ajudar novamente. Fala para o Joãozinho que nós vamos simular um incêndio no hospital. Fala para o diretor do hospital que nós vamos chegar lá com os caminhões, nós vamos entrar pela janela, nós vamos fazer aqui um incêndio para ele participar de um incêndio. E a história diz que o caminhão começou a chegar. E aí começa a subir os soldados na escadinha, abre a janela, e aí todo mundo começa a subir, eles começam a simular um incêndio, Pedrinho tá vendo tudo, aí eles começam a fingir que tá apagando lá, etc e tal. Aí o capitão fala, Pedrinho, agora você não é mais um bombeiro mirim. Agora você é um bombeiro de verdade. Aí o Pedrinho, muito fraco, levanta da sua cama e diz assim, eu sou um bombeiro de verdade? Você é um bombeiro de verdade. Ele abraça o capitão e morre nos braços do capitão, acreditando que era um bombeiro de verdade. A pergunta que fica é, você vai morrer acreditando em quê? Qual é a sua perspectiva? Quais são as suas convicções? Em que você acredita? O que você tem feito? Qual é a sua história? Será que você tem convicção suficiente para acreditar que aquilo que Jesus fez para a sua vida é suficiente para mover a sua história? Que a morte e a ressurreição de Jesus é tudo que você necessita para lidar com os ciclos difíceis da sua história? Que o evangelho é suficiente para te alimentar e para satisfazer o seu coração? É isso que as festas de Israel representam. Por isso que elas são importantes para as nossas vidas. Por isso que existe todo um ressignificado atual para o nosso contexto. Que você seja um bombeiro de verdade e acredite naquilo que Jesus fez na sua vida.